torcida do Fluminense. Boa noite, canal Fluminense, uma paixão. Aqui quem fala é Araújo Tricolor, do município de Guaba Grande, estado do Rio de Janeiro. Então você que está chegando agora no canal, eu peço gentilmente que inscreva-se no canal, deixe o seu like, tá? Acione o sininho das notificações, faça seus comentários e compartilhem esse vídeo. Tá? Muito obrigado aos inscritos aqui do canal. Tá? E aqui é um canal de resenha, não é um canal de notícia. Tá certo? E eu sou um torcedor raiz igual a você. Então, você que está chegando, seja muito bem-vindo a esse canal. Tá certo? Então vamos lá comentar a partida entre Fluminense e Santos no estádio Urbano Caldeira, estado da Vila Belmiro, a vila mais famosa do mundo, né? Onde o Fluminense derrotou a equipe do Santos. Placar final: Santos 0, Fluminense 3. Aliás, o Fluminense não vencia fora de casa desde o primeiro turno na partida contra o Cruzeiro, quando gol de 2-0, no primeiro turno, né, rapaz? Acho que isso foi lá para maio, abril, sei lá, quase o ano inteiro. O Fluminense fez uma das melhores campanhas como mandante e uma das piores como visitante, tá certo? Mas quebrou o tabu e ganhou de 3-0 da equipe do Santos, né? E acabou ajudando, na minha opinião, quem não merecia, mas não merecia mesmo ser ajudado. Mas o Fluminense mostrou, tá, que tem profissionais ali e acabou jogando para ganhar como ganhou e até com sobras da equipe do Santos, tá? Então quem pensava que o Fluminense ia abrir as pernas, né, bem que deveria, mas a ética falou mais alto, né? E o Fluminense jogou para ganhar. O Fluminense ganhou de 3-0 da equipe do Santos, né? E o nosso querido Renato Maurício Prado, flamenguista, né, dizendo que o Fluminense vai abrir as pernas para o Palmeiras, porque não quer que o Flamengo seja campeão. O seu jornalista de meia tigela, presta atenção, tá? Se o Flamengo não for campeão, é por incompetência dele, porque tomou a surra do Atlético Mineiro de 3-0. Então não tira o Fluminense desse meio aí, viu, cara? Pô, me admira um cara dessa idade, cara, mais velho do que eu, tá? Cara, porra, cheio de experiência na mídia esportiva, falar uma bobagem dessa, uma asneira dessa, viu, cara? Espero que você se arrependa do que você tenha falado. Mas vamos lá. Fluminense... Eu vou ser rápido no comentário sobre a partida. O Fluminense inaugurou o placar aos 8 minutos, através de Martinelli, num chute muito bem colocado de fora da área, rasteiro do canto direito do goleiro do Santos, inaugurou 1-0, né? 1-0 para o Fluminense. Aí, todo mundo achando que o Santos ia mandar no jogo e tal. Ao primeiro tempo, o Fluminense deu um passeio no Santos. Gol de Martinelli aos 8 minutos do primeiro tempo, né? Fora as oportunidades que o Fluminense perdeu ainda no primeiro tempo. Até que aos 34 minutos, né, no cruzamento de Diogo Barbosa, a cabeçada certeira de John Arias, no ângulo esquerdo do goleiro do Santos, fazia 2-0 para o Fluminense, entendeu? E a Vila Belmiro lotada, né, atônita, vendo o que o Fluminense estava fazendo com a equipe do Santos. No primeiro tempo, o Fluminense passeou, entendeu? Passeou. O Fluminense teve mais de 70% de posse de bola do que o Santos, cara. Pô, foi um massacre no primeiro tempo, tá? E o Fluminense terminaria esse primeiro tempo no placar de 2-0 frente à equipe do Santos, com inteira facilidade. Veio o segundo tempo, parece que o time cansou um pouco, né? Não no início, né? Mas da metade do segundo tempo para o final, visivelmente o Fluminense cansou. Mas mesmo assim, o que aconteceu? Mais um ataque do Fluminense, né? Um contra-ataque rápido do Fluminense, né? Um perigo danado dentro da área, a bola sobrou no pé de quem? German Cano. Ele, ó, 3-0. Mais uma vez, ó, né? Aqui. Mais uma vez, mais um golzinho dele, 3-0 para o Fluminense, que foi o 40º gol dele no ano, né? Estava com 39, chegou ao 40, não é isso? Gol de Cano, Fluminense 3, Santos 0. Aí sim, com o placar praticamente resolvido, o time do Fluminense tirou um pé do acelerador ali, né? E o Santos começou a crescer na partida,
né? Começou a crescer na partida e Fábio fez grandes defesas, entendeu? Em chutes de Marcos Leonardo, em chutes de Soteldo, teve uma bola que ele pegou ali no cantinho, foi um defesaço. No final do jogo já o Santos mandou 2 bolas no travessão, um zagueiro Joaquim mandou a bomba, explodiu no travessão, a outra, não sei quem foi, que mandou no travessão também. O Santos merecia até o seu golzinho de honra, mas não porque o Fluminense estava jogando mal, não. O Fluminense cansou no segundo tempo, tanto que entrou, fez 5 substituições, né? Entrou Lelê, entrou John Kennedy, entrou Ione Gonzalez, entrou um monte de jogador aí para dar gás para o time do Fluminense. E visivelmente o time do Fluminense cansou, e o Santos, como estava perdendo e dentro de casa, não restava outra alternativa. O quê? Está perdendo, quem está perdendo tem que atacar, cara. Se não atacar, vai assinar embaixo que perdeu. Mas o placar terminou 3 para o Fluminense, 0 para a equipe do Santos, e nada de abrir as pernas. Quem pensou, né? O Vasco pensou que o Fluminense ia abrir as pernas, mas não, Vasco. Agora, se fosse o contrário, eu tenho certeza que se o Fluminense estivesse precisando do Vasco, eu vou te contar, quer que eu lembre vocês? 1996, Campeonato Brasileiro, penúltima rodada, Bahia e Vasco na Fonte Nova. Era Bahia, Criciúma e Fluminense disputando quem ia cair, porque o Bragantino já tinha caído, né? Aí o que acontece? O Vasco entrega o jogo para o Bahia de 3-2, lá em Salvador. E na última rodada o Flamengo fez o serviço completo, né? Entregou dentro de São Januário, de sacanagem para o Bahia, por 1-0, tendo 2 jogadores expulsos, né? E para rebaixar o Fluminense. Aí vocês vão falar, não, o time do Fluminense era ruim. Concordo até que o time do Fluminense era uma merda naquele ano de 96. Mas dava para escapar. Sabe por quê? Porque nas 2 últimas rodadas o Fluminense fez a parte dele. Ganhou do Juventude, mesmo com o time merda, e ganhou do Vitória. E só dependia de um empate, ou do Vasco ou do Flamengo. Todos os 2 perderam para o Bahia, né? Que legal, né? Fora o Atlético Paranaense, que também abriu as pernas para o Criciúma na última rodada. Por que o Flamengo abriu as pernas para o Bahia na última rodada? Com raiva de 95, aquele gol de barriga. Ódio daquilo ali. E por que o Atlético Paranaense abriu as pernas para o Criciúma na última rodada? Por causa daquela confusão que teve na Laranjeira, que a torcida do Fluminense invadiu o campo, bateram no Ricardo Pinto, aquela confusão danada lá, aquela porrada, a polícia entrou em campo. Então o Atlético Paranaense abriu as pernas para o Criciúma, por causa disso aí, entendeu? Mas isso aí não foi o Atlético Paranaense diretamente que rebaixou o Fluminense, não. Foi o Flamengo. Foi o Flamengo que entregou visivelmente o jogo para o Bahia, entendeu? E o Vasco na penúltima rodada. Que mais que o Vasco fez? Além disso, o Fluminense, quando caiu para a 2ª divisão, foi caindo, né? Caiu até para a 3ª divisão, Série C. Aí, na época, o dirigente do Vasco, o seu Eurico Miranda, né? Que seja conservado muitos anos no inferno, tá? Nessa altura deve estar sentado no colo do capeta, né? O que aconteceu? Ele humilhava o Fluminense. Tipo assim, não, a gente não pode perder para um time de 5ª categoria igual o Fluminense. O Fluminense é um time de 3ª divisão. E se meu time empatar ou perder para o Fluminense, eu não pago o bicho, porque o Fluminense é time pequeno. Cara, humilhava o time pequeno, porque na época o time dele foi campeão da Libertadores, né, de 98, campeão brasileiro de 97, né, ganhou o Mercosul, estava ganhando tudo, né, e o Fluminense estava na 3ª divisão, então ele não perdeu a oportunidade de pisar e humilhar o Fluminense, tá? Então veja bem, a entregada de 96, essas humilhações de Eurico Miranda ofendendo a instituição fluminense, inclusive a instituição Vasco da Gama, chamando a instituição Fluminense de racista. Racista onde, rapaz? Onde é que o Fluminense foi racista? Racista foram vocês, sabe por quê? Aí foram dizer, não, que o primeiro clube que colocou jogador negro no futebol foi o Vasco. Tudo bem, pode até ter sido o Vasco junto com o Bangu também, mas a torcida que acusou o Fluminense de racista, na final da Libertadores, fez pacto com a torcida do Boca Júnior, com a torcida racista da Argentina do Boca Júnior. Pô, o cara chama o Fluminense de racista e faz pacto com torcida racista? O que é isso, cara?
né? Sem dizer que entrou na justiça nesse Campeonato Brasileiro para jogar um jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã, debaixo de chuva, esburacou, estourou, mas aniquilou o gramado do Maracanã no domingo, hein? Fluminense vai jogar uma partida contra o Olímpia na quinta-feira. Será que daria tempo? Segunda, terça, quarta, 3 dias para consertar aquele gramado ali? Estragaram o gramado eles entraram na justiça para estragar o gramado, para prejudicar o Fluminense, mas não adiantou. O Fluminense mesmo assim eliminou o Olímpia. Deu 2 porradas, 2-0 do Maracanã e 3-1 lá, né? Não adiantou fazer isso não. Agora, que teve youtubers do Vasco, eu vi, tá no YouTube aí, é uma pena que eu não tenho recurso para colocar aqui no ar. Mas teve gente que viu esses caras falando, esses idiotas falando isso. Porra! Eu tô adorando o Vasco ter estragado o gramado pro Fluminense. Se eu pudesse, eu entrava lá, pegava uma enxada e esburacava mais ainda. Aí o outro, não, eu jogava pedra para acabar de estragar o gramado. Pô, mas que idiota. O cara desse é um doente, rapaz. É um doente, entendeu? E resultado, chamou o Fluminense de racista, estragou o gramado, entendeu? E um monte de coisa para prejudicar o Fluminense. Estou falando do Vasco. Entendeu? E aí o que acontece? Tá precisando do Fluminense hoje. Precisando. O Fluminense aí, 3-0 em cima do Santos, seus mal agradecidos, rapaz. 3-0. O Fluminense vai ganhar 3-0. Agora, se vocês caírem, não pode dar culpa no Fluminense, não, viu? A culpa é de vocês, que é um time horrível. Fez uma campanha bizonha, o Vasco. Uma campanha ridícula, principalmente no primeiro turno. Entendeu? E não vem culpar o Fluminense não, que se vocês caírem, que não escaparam ainda não, né? Bahia perdeu, né? Mas o Bahia vai pegar a América Mineiro, sei lá, ninguém sabe o que vai acontecer. O Santos hoje perdeu também, né? Dando mais uma ajudinha. Ó, o São Paulo ajudou o Vasco hoje. O Fluminense ajudou o Vasco também, hoje, né? Agora, se o Vasco cair, é porque alguém abriu as pernas, não, porque é incompetência de vocês. Tá? Vai lá, ganhar do Grêmio. O Grêmio vai disputar o título, hein, cara? Se o Grêmio amanhã ganhar do Goiás, vai a 62 pontos. Pode até ser campeão, hein? E vai pegar o Vasco lá na Arena Grêmio. E o Bragantino também pode entrar com chance de título lá em São Januário. Então, meu amigo, se vocês caírem para a segunda divisão, não bota a culpa nos outros, não. Tá? É isso aí. E também o Flamengo andou aprontando também, né? Andou aprontando, né? O presidente do Flamengo foi lá para a Conmebol para tirar o jogo da final da Libertadores do Maracanã, mas não conseguiu. Queria jogar com o Bragantino, faltando 5 dias para o jogo da final da Libertadores para estragar o gramado da Conmebol. Não permitiu, fez de tudo para prejudicar o Fluminense, tanto Vasco quanto Flamengo. Esses dois aí, tá? Vasco e Flamengo. Fizeram tudo para prejudicar o Fluminense. Sabe o que aconteceu? O Fluminense foi campeão da Libertadores, o Vasco está brigando para não cair, ninguém sabe se vai escapar, e o Flamengo hoje tomou de 3-0 do Atlético Mineiro, entendeu? E seu Renato Maurício Prado dizendo que o Fluminense vai abrir as pernas para o Palmeiras porque não quer ver o Flamengo campeão. Pô, vocês tomaram de 3-0 do Atlético Mineiro, rapaz. Incompetência de vocês, entendeu? E o Palmeiras agora parece que está ganhando 2-0 do América Mineiro, hein? Além de ter melhor saldo de gol, está abrindo 3 pontos de vantagem para cima de vocês. Então não vem querer dizer que fez Fluminense, que vai abrir perna de porcaria nenhuma, rapaz. Entendeu? E o Vasco é a mesma coisa. Ninguém abriu a perna para ninguém. Tá? E nós vamos disputar o Campeonato Mundial. Se vai ganhar ou se não vai, aí é outra coisa. Entendeu? Eu não sei. Entendeu? E não vai, eu não vou entrar com a soberba dizendo que nós vamos jogar a final contra o Manchester, não. Primeiro tem que passar pela semifinal, que vai ser difícil pra caramba. Porque semifinal, já vi 4 brasileiros chegarem nessa semifinal do Campeonato Mundial e perder. O Internacional foi eliminado pelo Mazembe, o Atlético Mineiro já foi eliminado pelo Raja Casablanca, o próprio Flamengo foi eliminado pelo Al Hilal, entendeu? O Palmeiras também foi eliminado pelo Timeco aí. Quer dizer, o Fluminense tem que abrir o olho na semifinal, seja com quem for que for enfrentar, se for time egípcio ou time árabe, entendeu? Agora, se passar e chegar na final contra o Manchester, aí, sei lá, cara, futebol tudo pode acontecer, né? Vamos ver o que vai acontecer. Quem morre de véspera, peru de Natal, tá certo? Desculpa o desabafo aí, mas tinha muita coisa para falar, porque nem falando que o Fluminense ia abrir as pernas porra nenhuma, rapaz. Meteu 3-0 no Santos. Vocês que ganhem do Grêmio e ganhem do Bragantino. Porque senão se cair, é incompetência de vocês. Entendeu?
entendeu? E o Flamengo, que ganha do Cuiabá e que ganha do São Paulo e torça pro Palmeiras perder pro Fluminense, entendeu? E, sei lá, pro Cruzeiro. Porque senão, se não for campeão, entendeu? É incompetência de vocês mesmo. Tá legal? E cuidado, o Botafogo não tá morto não. Tá jogando com o Coritiba aí. Agora se vai ganhar, eu não sei. Palmeiras tá ganhando de 2-0 do América Mineiro. Então é isso aí, cara. Valeu, muito obrigado pela atenção, tá? Tenham todos uma boa noite e saudações tricolores.